iniciar aqui a nossa gravação do nosso grupo de estudos. Hoje nós estamos iniciando o nosso quarto encontro, onde nós estamos estudando a obra do Bert Hellinger, Êxito na Vida, Êxito na Profissão. Mas o Bert, ele aborda isso de uma forma muito ampla, né? Não só de profissão, mas a gente aqui acaba falando sobre várias coisas. Então, eu vou começar compartilhando com vocês de onde a gente parou. Se acaso alguém não conseguiu acompanhar nos outros dias, fica a gravação lá para vocês acompanharem depois, ver depois, no seu tempo. Então, vamos lá, vou compartilhar aqui. Todo mundo está vendo? Deixa eu aumentar um pouquinho mais. A gente parou, nós estudamos já que o primeiro erro na vida, o primeiro êxito da vida é o êxito em direção à nossa mãe. Né? É o nosso nascimento, o primeiro êxito. E o segundo é o tomar a mãe. O Bert fala muito da mãe. E por mais que a gente saiba que é 50% pai, 50% mãe, em termos de composição da gente, eu arriscaria dizer que, de tudo que eu tenho lido, estudado e visto, aí é um ponto de vista meu, tá? Vou deixar isso bem claro. De que a mãe ela é um pouco mais. De que seria aí uns 70% da mãe. Porque como a mãe é a nossa primeira morada, tem toda essa coisa da formação principal, do 0 até os 3 anos é com a mãe, estágio oral com a mãe, que são as duas fases do estágio oral, estágio genital com a mãe. Somente na parte quando a criança entra na fase, ou melhor, estágio anal com a mãe. Somente quando a criança entra na fase genital, que é por volta de 4, 5 anos, é que a presença do diferente começa a determinar mais ainda aquilo que ela vai viver, que, digamos que chama-se entrar na fase do pai, de ir para o pai. Então, se a gente parar para pensar que a nossa fase de molde é do 0 aos 6, 7 anos de idade, e que até mais ou menos uns 4, 5 anos a gente está na esfera da mãe, perceba o quanto é determinante essa esfera da mãe. E aqui estamos nós hoje, todas mulheres, né? Muitas de nós somos mães, mas antes de sermos mães, somos filhas, e percebam a nossa responsabilidade nesse mundo. Né? E mesmo quem não teve filhos vivos, não importa, a gente tem projetos, a gente gera outros filhos, tá? Então, nós falamos aqui sobre várias coisas, no último dia falamos sobre erros, falamos sobre recolocação no mundo, e hoje nós vamos retomar aqui falando sobre perdas, não por acaso aí os assuntos que vêm à tona, inclusive no final, eu trouxe uma meditação que a gente chama de autoconstelação, porque é um tipo de uma meditação onde eu conduzo uma espécie de constelação familiar que a gente faz mentalmente. E hoje eu trouxe sobre dinheiro e prosperidade. Então, a gente vai olhar mais profundamente ainda para isso. Então, nós vamos falar aqui sobre a perda. Alguém gostaria de ler? Alguém gostaria de participar lendo? Então, vou começar. Lamentamos uma perda quando percebemos que algo era importante para nós e que fazia parte da nossa vida. Algumas vezes, perdemos algo que era um fardo para nós. Por exemplo, uma responsabilidade que assumimos por outros sem que trouxesse algo para nós e para eles. Essa perda nos libera. Ficamos alegres porque nos libertamos de algo. Quando uma perda nos ameaça, põe em risco as bases de nossa vida e até a nossa própria vida. Então, mobilizamos nossas últimas reservas para impedi-la, para refutá-la. Muitas vezes, é difícil se usamos somente nossas próprias forças. Então, olhamos ao nosso redor, procurando uma ajuda exterior.
E é quando ela não aparece que nos recordamos de uma força que vem do interior. Por exemplo, quando reconhecemos que nós mesmos estivemos pouco atentos e provocamos a perda, ou causamos um dano a outros, de repente, vemos nossa perda através de uma nova luz, dentro de um novo contexto. Todos nós vivemos à custa de outros e eles, por sua vez, vivem porque isso nos custa algo e estamos dispostos a isso. Algumas vezes, mesmo que nos custe muito. Esse algo serve à nossa vida e à vida deles, transformando-se num ganho sem perdas. Uma perda é, sobretudo, aquilo que reduz a nossa vida. Nossa vida perde algo. Por exemplo, se perdemos uma perna no acidente, ou sofrermos um outro dano permanente, ou se perdermos a vista ou o equilíbrio. Mas também podemos perder a esperança por um golpe do destino. Por exemplo, se perdemos um ente querido através da morte. Na nossa empresa, sofremos perdas quando nos excedemos, quando vamos longe demais, mais além daquilo que serve à vida e aos outros. Também quando retemos algo que pertence ao público, para que possa estar a nosso serviço e não ao de outros. Então, colocamos o dar e tomar em uma ordem que está de acordo com o espírito de fraternidade nas relações próximas e também nas públicas. Neste momento, somos protegidos contra perdas e danos pelo poder público, desde que ele esteja em ordem. Trabalhamos com ele pelo bem do todo. Outras perdas pertencem ao campo do desgaste. Nos obrigam à reparação e renovação. Algo se desgastou e é substituído por algo novo. Essas perdas nos obrigam a permanecer em dia com tudo que vive e cresce. Fazem parte do campo dos custos que prevemos e estamos dispostos a investir para podermos calcular os nossos ganhos. Como lidamos com as perdas que ameaçam a vida, que podem custar nossa existência, nossa felicidade e nossa vida? Salvamos o que ainda pode ser salvo e deixamos que as outras coisas prossigam, sem lamentar sua perda. Desta forma, ficamos livres para o que fica, até que isto também se acabe, como todo o resto, em seu devido tempo, porque outra coisa começa depois disso em seu lugar. Aqui nos movimentamos mais além do campo de ganhos e perdas, para um outro campo, para um campo espiritual, em sintonia com forças que servem igualmente a todos, inclusive a nossas perdas. Esses poderes fazem com que tudo seja novo a cada instante, constantemente novo, sem perdas, permanentemente novo, tanto para nós como para todos os outros. Bom, gente, como é que chega isso para vocês? Como eu sempre falo, os textos do Bert, eles são assim tão amplos, que se a gente pegar cada parágrafozinho, dá uma discussão enorme. Mas aqui a gente está trabalhando de uma forma mais sucinta, não tanto abrangente, porque senão a gente ficaria dias aqui em cada texto. Mas aqui, sob o meu ponto de vista, o ponto principal que ele traz é referente ao equilíbrio. Então, há perdas que às vezes a gente fala assim, a gente não queria perder aquilo, mas às vezes, de uma forma inconsciente, eu perdi uma determinada coisa e aquilo foi um alívio. Vamos pensar num emprego. Como a gente está falando muito de profissão, vamos pensar que às vezes a gente está num emprego que a gente não gosta tanto assim, ou que está me causando um certo sofrimento, ou que está me desgastando muito, e às vezes eu sou mandada embora. Então eu fico triste porque foi mandado embora, não era o que a pessoa esperava, porém aquilo traz um alívio para a alma, que já não estava mais afim de estar naquele lugar. Então, às vezes, a gente perde coisas que, para a nossa alma, para a nossa mente inconsciente, traz um alívio. Então, aos nossos olhos conscientes, entra como perda.
mas se a gente for ver bem, nem tanto. E aqui ele traz tanto da questão do equilíbrio, que nesse ponto aqui tem uma parte que ele fala sobre uma questão espiritual. Então, se a gente parar para pensar em lei de causa e efeito, toda vez que eu cometo algo, que eu estou me beneficiando de algo que não está a serviço da vida, então vamos supor que eu quero algo de graça, eu choro um desconto, eu vou lá e pego algo de alguém sem que a pessoa perceba, ou do governo, né? Ele fala também em questões de órgãos públicos, isso é muito comum, porque hoje em dia as pessoas acham tudo muito comum, eu mamar nas tetas do governo, o governo tem que me sustentar, e não sei o que lá, mas assim, tudo no mundo vai gerar um equilíbrio. Então, às vezes, eu ganho uma vantagem em cima de algo ou de alguém, lá na frente eu vou ter uma perda. Para quê? Para equilibrar tudo isso. Então, tem um momento aqui que ele fala, aqui, ó, por exemplo, quando reconhecemos, quando a gente procure no externo, poxa, mas por que eu perdi isso? Por que aconteceu isso comigo? Eu tomei um prejuízo. A gente não vê, mas aí quando a gente olha lá para o interior, ó, nós reconhecemos que ou a gente não deu o nosso melhor, ou a gente não teve uma atenção que a gente deveria ter, ou a gente causou dano a alguém, e aí sim, sobre essa perda nasce uma nova luz, dentro de um novo contexto que o quê? Eu entendo que algo sim eu estou equilibrando. E às vezes, sob um ponto de vista sistêmico, às vezes a gente está equilibrando algo que não é só nosso, que vem da nossa linhagem. Então, se a gente teve ancestrais que causaram muitas perdas, que causaram muitos prejuízos a outras pessoas, pode ser, né? Aí só realmente numa constelação para a gente avaliar isso, pode ser que eu esteja emaranhado com este ancestral. Para quê? Para pagar uma dívida que não é minha, mas que é da minha linhagem. E o Bert, ele é contundente nesse sentido. A gente, de fato, a gente herda tudo. A gente tem a nossa herança tanto para o lado positivo quanto para o negativo. Então, alguém vai equilibrar esse sistema. Alguém vai nascer nesse sistema para equilibrar. Geralmente, quem são essas pessoas? Os buscadores, somos nós. As ovelhas negras, às vezes, né, vistas como ovelhas negras. Mas nós entramos nesse lugar, por que nós entramos? Por amor cego, por amor inconsciente, por amor infantil. Só a criança entra nesse lugar. Só a criança, porque ela, na visão de amor infantil dela, ela acha que pode salvar o pai, a mãe, o clã. Então, como que eu saio disso? Na postura adulta. Enquanto eu estou identificado com a minha criança, eu vou querer salvar papai, mamãe, minha família e meu clã. Quando eu consigo estar na postura adulta, entendendo que sim, eu vou equilibrar, mas eu posso equilibrar conscientemente isso de uma outra forma, que foi como aquilo que eu trouxe ali no início, de que sim, existe um dano. Como eu vou reparar esse dano? Servindo a vida de forma consciente. Tá? Fala, Silvia. Eu quero compartilhar que eu estou com uma visitinha hoje. Opa, seja bem-vinda! Uma amiga da minha filha, e que nós estamos, como ela não conhece, né, eu trouxe ela para participar, né, no grupo, para que ela se familiarize, né, a gente já havia conversado que estava fazendo esse curso, e que ela também possa uma hora desfrutar desse mesmo propósito que nós estamos aqui hoje, né? E o que eu venho trazer é uma experiência minha de uma empresa, né, que eu trabalhei, aonde eu adoeci, fiquei muito doente, me afastei, né, com uma depressão, que eu consegui driblá-la sem precisar ficar me medicando, né? Eu até tomei as medicações na primeira semana, mas como
eu sou uma pessoa que tem muito sono, então eu vivia dormindo o tempo todo, né? A medicação fazia realmente efeito, muito efeito, a ponto de eu não conseguir viver. Então, nessa primeira semana, eu já extirpei a medicação e fui observando, né? Por que eu havia adoecido? Por que eu tinha adoecido e por que eu me sentia melhor quando eu me afastei, né? Do trabalho. Eu fiquei 1 ano afastado desse trabalho e eu vi que era as pessoas que estavam ali que não condiziam comigo, que elas tinham determinadas atitudes, determinadas posturas que não condizia comigo, né? Tanto na parte agressiva, quanto na parte de fazer determinadas coisas que para mim não era legal, que não me fazia bem. Só que no intuito de eu ajudar essas pessoas, de querer melhorar essas pessoas, eu adoeci. No intuito de querer que elas fossem melhores, eu adoeci. Então, quando eu entendi esse padrão, eu coloquei na minha mente, né, e comecei a trabalhar de que eu não podia mudá-las, porque elas viviam uma rotina, uma realidade que elas gostavam, na verdade, né? E que elas não reparavam que aquilo era ruim, aquilo me fazia sofrer muito. Né? Brevemente, eu vou contar o que aconteceu. Eu trabalhava no local onde o patrão e a tia dele trabalhavam no mesmo lugar, só que a tia dele era muito idosa e ele, sei lá, fazia ela de gato e sapato, de empregada, e ela, como havia ajudado a criá-lo, ela tinha muito amor por ele. Ela tinha, assim, sabe, um padrão de mãe, como se fosse uma mãe, mas uma mãe daquela que deixa a pessoa fazer de tudo. E ele, sabendo que ela fazia, né, tudo por ele abusava de várias formas, inclusive em horas e horas de trabalho e a falta de respeito que ele tinha com ela muito grande. Como a gente vem de uma criação de respeito os mais velhos, aquilo me prejudicava muito. E houve um momento que eu falei para ela assim, eu não gosto do jeito que ele lhe trata. Eu acho que ele tinha que ter mais respeito, a senhora faz tudo por ele. Mas ela dizia, não, tá tudo bem. Então, para ela, sempre estava tudo bem. Bem, estava tudo bem mesmo. Tava. Eu fiquei 1 ano afastada, né, desse trabalho. Depois desse 1 ano, eu retornei. E assim que eu retornei, né, eu havia ido a um processo trabalhista contra ele, né, porque o juiz permitiu que eu fosse, mesmo afastado, o juiz permitiu que eu fosse, e aí eu fui nesse processo trabalhista contra ele. Então, quando eu voltei, ele quis me prejudicar de várias formas, né? E aí eu sentei e falei para ele assim, olha, eu vim aqui trabalhar, eu voltei, eu retornei, porque o médico permitiu que eu retornasse, mas eu vim aqui trabalhar. Se o senhor não quer que eu trabalhe mais, fique à vontade. Aí ele esperou passar os 2 meses que antigamente tinha, né? Esses 2 meses de estabilidade aí, e me dispensou. E quando eu recebi a dispensa, eu estava num local assim meio, não tinha muita gente, né, no local onde eu trabalhava no momento, e aí veio a funcionária com o envelope na mão e ela me entregou, falei assim, não acredito que você está trazendo a minha carta de alforria. E ela só faltou chorar, né, e todo mundo que estava em volta, que gostava de mim, falei assim, não, gente, isso aqui é a libertação, isso aqui está me libertando do que eu não quero mais, me libertando do que aqui eu não desenvolvo mais o meu trabalho, porque eu gosto de tratar bem as pessoas, eu trabalhava com o público, eu gosto de estar solícita, ajudando, estar sempre procurando buscar coisas boas, e naquele momento eu não conseguia mais fazer aquilo já não me agradava mais, eu consegui me libertar desse padrão que eu, com o tempo, né, porque eu fiquei 9 anos nesse local, então com o tempo eu fui me desgastando. E aí eu queria compartilhar isso. E hoje eu estou numa outra cidade, né, no outro estado, numa outra cidade, fazendo outra coisa, onde eu gosto muito, mas eu estou procurando crescimento, né, estou procurando melhorar, e também quero agora quebrar outros padrões que eu reparo que eu tenho, né, principalmente com
autoridade, que eu quero me expressar melhor, quero que eles entendam melhor, porque eu sou uma pessoa de iniciativa, uma pessoa que gosto de estar no processo, na construção do processo do trabalho, e eu quero que isso seja visto melhor, e também alçar outras áreas, como eu já havia comentado, né, de estar buscando esse novo aprendizado aqui. Isso aí. E perceba, Silvia, e vocês também, o Bert, ele vai falar aqui, na sequência, as nossas relações, de um modo geral, as profissionais e as pessoais, elas são praticamente a mesma coisa. Quantos relacionamentos também, além da parte profissional, quantos anos você ficou? 9 anos. E esperou que mandasse você embora. Passou por uma depressão, tipo assim, e se ele não te mandasse embora nunca? Você ia ficar lá até quando? Você está entendendo? Entendi. E aí vamos trazer isso para a vida relacional. Quantas pessoas não ficam num casamento falido, trocentos mil anos, espera a coisa chegar no último do último, aí espera o marido trair, arrumar outra, mandar ela embora para poder sair. Sim. E aí a culpa é de quem? De quem? O cara, claro. Claro. Só que assim, depois eu estou para gravar, e eu vou gravar, porque eu preciso falar sobre isso, sobre perfil narcisista e o quanto o codependente, porque a gente só olha para o malvado, que é o narcisista, o quanto o codependente, que é o bonzinho, que está ali, que o outro está chicoteando, o quanto o codependente é quem mantém a pessoa naquele lugar. Existe uma dinâmica que ela é uma dinâmica infantil. A dinâmica infantil ela se estabelece por meio também de triangulações, que se chama triângulo de Karpman. Então, toda vez que eu estou nessa dinâmica do que é o triângulo dramático, o triângulo do drama, toda vez que eu estou nesse lugar, eu estou numa dinâmica infantil. Então, ali, a Silvia estava numa posição que a gente chama de salvadora. Ela queria salvar a tiazinha. O algoz, né, o perseguidor, era o chefe. E tinha a vítima. Então, sempre vai ter 3. Então, vai ter a vítima, o perseguidor, e às vezes a gente alterna nessas funções. Às vezes a gente é a vítima, coitadinha. Às vezes a gente é o que vai lá, né, brigar pelo outro. Então, assim, percebam-se nessas dinâmicas. São dinâmicas infantis, porque cada um está passando o que tem que passar. Primeiro a gente olha a gente. E aí, claro, às vezes a gente precisa fazer conversas difíceis com o chefe, sim. Agora, se eu for me importar com o que as outras pessoas estão passando, e eu for querer ajudar o mundo, a minha energia vai ser esgotada. Eu vou ter uma depressão, eu vou ter uma tristeza, eu vou ter um problema, enfim, vou ter alguma coisa. Porque eu estou, né, com a minha garrafinha de água querendo distribuir para o mundo inteiro, então eu vou ficar com sede. Agora, a partir do momento que eu entendo que se a pessoa, existem as ordens da ajuda, se a pessoa me pede ajuda, aí sim eu posso ajudar. Se a pessoa, aí tudo bem, ela vem e me pede ajuda, mas aí perceba, o que ela está tentando fazer, tá? Fulano, o que você está tentando fazer? Porque às vezes a ajuda que ela quer é que você vá lá. Você que vai lá enfrentar o chefe por ela, você que resolve a vida dela toda. E aí você está no papel do salvador. Uma coisa é você apoiar a pessoa, outra coisa é você ajudar, fazer por ela. E eu te falo, Silvia, porque eu estive muito tempo, e se eu piscar o olho, eu entro nesses papéis. Tá aqui minha mãe que não deixa mentir, de querer resolver, é problema de irmão, é casamento de não sei quem, e fulano brigou com o ciclano, eu vou lá conversar, eu vou lá ajudar, né? Eu vou lá ajudar. Só que isso não é ajuda. Só hoje eu entendo que isso não é ajuda. Porque às vezes aquela pessoa precisa passar por aquilo e ela precisa ter força para resolver. E se ela não tiver, ela vai buscar uma ajuda. A pessoa só muda quando ou a coisa está insuportável, ou ela cria uma consciência de que, tipo, pô, tá errado. Isso aqui onde a gente está aqui é para isso, é para a gente ampliar nossa consciência e perceber aonde que a gente está errando, aonde que a gente está fora do nosso lugar, né?
Quantas vezes na minha infância e adolescência eu passei uma vida inteira querendo mudar o relacionamento da minha mãe e do meu pai. Ou se enxerga. Olha o lugar de arrogância em que eu estive a minha vida inteira. O que aconteceu? Arrumei um relacionamento pior. Por quê? Para equilibrar, para mostrar para mim que, opa, ponha-se no seu lugar. E às vezes o que a gente precisa é só olhar para nós. E aí eu volto naquele assunto que a gente falou na outra aula. Quando eu não estou em volta de pessoas que não são legais, o que em mim está sintonizando aquelas pessoas? Que na hora que eu trato dentro, automaticamente desconecta fora. Aí eu vou ser mandada embora, eu vou para um lugar melhor, aí eu vou conhecer outras pessoas, aí vai aparecer oportunidades, mesmo que eu não seja mandada embora, aparece uma oportunidade melhor, tá? Mais alguém quer colocar algo sobre esse trecho? Mais alguém? Ou vamos adiante? Bom, vou continuar. Opa! Seja bem-vinda, Patrícia. Patrícia, seja muito bem-vinda. A gente está aqui falando, acabamos de falar sobre as perdas. E agora nós vamos falar sobre o inútil. Não, é inútil. Vamos lá. Inútil. Inútil é aquilo que traz pouco, que não valeu a pena. Entretanto, via de regra, pode-se prever o que no final será revelado como útil. Útil é aquilo que faz pouco sentido. Inútil é aquilo que faz pouco sentido. Então, falamos de esforços amorosos inúteis, grandes expectativas, mas poucos resultados. Assim, muitas vezes o ruidoso é inútil. Também o grandiloquente é inútil, é uma casca sem semente. O que serve nunca é inútil. Por exemplo, o amor que traz uma criança ao mundo traz o máximo possível sem chamar muito atenção. Pois o que serve mais à vida do que uma criança, que pode continuá-la com a vida que a procedeu acaba? Inúteis são os sonhos sem o esforço para que se tornem realidade. De fato, não existe nenhum esforço que tenha sido inútil. Até mesmo aquele esforço que precisou enfrentar obstáculos até chegar a seu objetivo foi inútil. Principalmente o esforço que, a longo prazo, leva adiante a vida de muitos. Nesse caminho, muitas coisas parecem ser inúteis, porque é preciso esperar pelo seu tempo. Contudo, o certo e o essencial têm um longo fôlego. Nesse sentido, somente o curto prazo pode ser inútil. Por exemplo, o êxito a curto prazo, que a longo prazo fracassa com perdas para muitos. Nunca é inútil o agradecimento por um esforço. Ele leva adiante até o sucesso pleno. Nunca é inútil a espera paciente até que apareça o resultado, o qual precisa de tempo. Por exemplo, as plantas, que um jardineiro espera que cresçam, e também tudo aquilo que requer tenacidade. Tudo que quer voar muito alto acaba sendo inútil, depois de um certo tempo. Precisa voltar ao chão, para a base que sustenta. E como podemos escapar do inútil? Modestamente, olhando para a medida que permanece. Lentamente, ampliamos os limites daquilo que queremos alcançar, sempre olhando para as reservas que ainda temos. Nós os ampliamos a serviço de algo útil, pelo qual os outros esperam. Se isso serve a eles, a pergunta sobre a inutilidade se torna supérflua. Portanto, pode-se reconhecer de antemão se algo será inútil. Será inútil o que não queremos perceber. A visão clara abarca imediatamente o que tem futuro e o que não. Inútil é tudo aquilo que é autorreferente. Quem está disposto a servir a algo assim?
Inútil é toda preocupação em relação àquilo que segue a nossa vida, pois o anterior se comprova, depois de um certo tempo, ser obsoleto e desnecessário para o novo. Por mais valioso que tenha sido o anterior, o novo supera. Inúteis são todos os pensamentos sobre o que teria sido se, não foi e nem será. Nunca é inútil olhar para o próximo passo, mesmo quando o final de uma empresa nos fique oculto em sua maior parte. O passo seguinte está claro, entretanto, direcionado a um objetivo que permanece previsível, no qual algo se realiza. Nunca é inútil o amor pelos detalhes. Exige a atenção total. Ele nos mantém perto do próximo e do possível. Dele resulta o seguinte, igualmente algo próximo. Do que falei agora, de nossa vida e do nosso prazo que resta para viver. Dessa forma, a vida também chega a um fim, mas nunca inutilmente. A vida chega ao seu término com plenitude e com ela também o esforço que realizamos. Haverá continuidade em relação a isso? Precisamos nos preocupar com isso? O mesmo é válido para muitas empresas. Elas também têm seu tempo, um tempo limitado. Também podem ir depois de um certo tempo. Foram por isso inúteis? Serão inúteis depois de seu tempo? Servem agora e nós com elas dentro dos limites que a vida nos coloca. Dentro desses limites, às vezes parecem inúteis, mas com o tempo, enquanto servem à vida, servem com êxito a muitos. Bom, gente, voltando como sempre, mais um texto, né, bem amplo. Vocês podem depois reler, tirar muito mais coisas disso aqui. Então, aqui o Bert nos traz que inútil é aquilo que não valeu a pena. Mas quando a gente começa a analisar, depois ele vai discorrendo no texto e ele fala que, se a gente pensar bem, praticamente nada é inútil. Inútil é quando a gente fica desperdiçando o nosso tempo com, e se eu tivesse feito aquilo? E se eu tivesse feito aquilo outro? E se eu tivesse escolhido tal coisa e não a outra? E isso realmente é inútil, porque o que já foi, já foi. E eu tenho que olhar para frente, olhar para a vida. E aí, no final, eu achei super interessante essa parte aqui do final, onde ele fala assim, do que ele está falando com esse texto todo? Do que eu falei agora? De nossa vida e do prazo que ainda resta para viver. Porque, assim, por mais que às vezes ele fala da importância da gente se esforçar, da importância da gente colocar energia naquilo que a gente está fazendo. E aí ele faz uma analogia com um jardineiro, de que eu planto hoje, mas eu não vou colher amanhã. E talvez aquilo que eu estou plantando na minha vida, talvez eu nem colha nessa existência. Talvez quem vai colher vão ser meus filhos, meus netos, ou talvez quem não tem filhos, pode ser que outras pessoas na sociedade colham os frutos daquilo que ela está fazendo. Aquilo vai desabrochar, sabe lá Deus quando, tem o seu tempo de maturação. E às vezes a gente mete o pé, a gente larga, a gente desiste. Por quê? Porque a gente não tem paciência de esperar os frutos. Esse texto eu já venho meditando sobre ele, não exatamente sobre essa parte, né? Porque eu já li, o Bert fala sobre isso em vários livros, porque como estou nesse processo de transição de carreira, e às vezes eu quero que venha um resultado logo, porque eu não quero voltar para o que já foi, né? Eu falo, poxa, eu estou indo para o novo, só que requer um tempo, requer uma maturação. Eu não vou conseguir colher o resultado imediatamente. É algo que a gente vai plantando, com o tempo a gente vai colher. Mas, no fundo, pelo que eu entendo aqui, praticamente nada é inútil. E inútil é o quê? É eu olhar para trás. É eu ficar olhando e esperando aquilo que não vai vir. Aquilo que poderia ser, que poderia ter feito, que eu poderia
Poderia, já foi. Isso, para mim, eu vejo mais como inútil. Bom, quem quer compartilhar? Quem que entendeu aí alguma coisa a mais? Porque tem muita coisa aqui, né? Tem vários pontos de vista aqui que a gente pode acrescentar. Alguém? TT, quer falar? Bora! Eu também vivi muito tempo essa parte do inútil, me questionando, trabalhando em empresas que já não tinha por que eu estar lá, né? Sofrendo, né? Porque você sofre. E depois, só muito depois, eu percebi um porquê. Um pouco também é porque eu tinha que chegar num ponto Era o X. seu estágio de maturação também, né? Sim, né? Mas quando você faz esses trabalhos de autoconhecimento, né, e essa análise toda, fica mais fácil de você perceber e não ficar tanto tempo. E ter esse, nossa, né? E quando você não faz esse trabalho, dura mais até. Está caindo um tijolo, está caindo, está caindo, está caindo. Ele fica caindo. A hora que ele cai, você fica atordoada e fala, puxa, caiu um tijolo. Né? Então, é E fica isso. esperando Deus salvar. Deus, me salva. É, é, Deus! é. Por quê? Né? É isso, não é só isso que eu. Mais alguém quer colocar alguma coisa que entendeu, que ficou com dúvida também, que não entendi esse pedaço. Vamos refletir junto? Não? Então vou prosseguir. Agora nós vamos para uma parte bem interessante. Vou prosseguir. Nós vamos para o ponto de encontro. Onde vamos nos encontrar? Quando duas pessoas querem fazer negócios, não importa o que seja, muitas vezes se perguntam: vamos nos encontrar em sua casa? Vamos nos encontrar na minha? Ou vamos nos encontrar em algum lugar no meio do caminho? Tá? O Bert ele fala de empresa, de negócios, mas eu já coloquei aqui. Tragam isso para a profissão de vocês. Procurem adequar isso à profissão. No meio do caminho, você vem a mim e eu vou a você. Num sentido mais amplo, também podemos dizer: eu vou ao seu encontro e você ao meu. No meio do caminho, chegaremos a um acordo. Nós dois continuamos a ser o que somos e, mesmo assim, fazemos algo em comum. Ninguém vai abusar do outro, nem vai ser absorvido ou tragado pelo outro. Ambos ganhamos, ninguém perde. Portanto, o ponto de encontro ideal é o meio. Eu vou começar ir colocando já conforme eu vou lendo para que a gente não perca, vai muita coisa. Então, aqui o Bert já coloca que aonde é o lugar ideal, o meio do caminho. Eu dou um passo, você dá um outro passo. Não eu ter que me despender mais energia do que o outro. Então, numa relação de trabalho, de sociedade, e aqui ele vai fazer uma analogia com a vida do casal. Onde é o melhor lugar? No meio do caminho. Ambos têm que despender a mesma energia. Vou esclarecer num exemplo cotidiano. Que perspectivas tem um relacionamento de casal se uma mulher se muda para a casa de um homem, ou até para a casa dos pais dele, ou quando um homem se muda para a casa da mulher, ou até para a sua família ou dos pais dela? Em contraposição, quais as perspectivas que tem seu relacionamento quando ambos deixam a casa de seus pais e empreendem algo próprio, em comum, no meio do caminho, igualmente distantes de ambas as famílias? Aqui também o ponto de encontro está exatamente no meio do caminho. Então, percebam aí na vida de vocês quantas pessoas que não saem da casa do pai, vai morar na casa da sogra, vai não sei o quê, e a gente já sabe que, a gente já percebe o quanto de conflito
já está trazendo para dentro dessa relação. Por quê? Porque não estão no ponto de equilíbrio, não estão no meio do caminho ambos. É diferente de como está lá na Bíblia, deixarás pai e mãe, unirás e formará uma só carne, né? Então, assim, eu vou deixar para trás, eu tenho que seguir meu caminho, vamos lutar junto. Se a gente não consegue viver numa casa boa igual papai e mamãe tem, mas a gente vai fazer o nosso caminho. E aí é o caminho mais saudável, é o caminho que vai trazer tanto ganho para a relação de casal como para a prosperidade. Então, vamos lá. Se tiverem filhos, o caminho para a família de seu pai será igualmente distante como para a família de sua mãe. Podem ir para ambos, sentir-se em casa com eles e mesmo assim voltar ao centro comum. Aqui está a sua riqueza. Então, percebam que às vezes nas famílias há uma certa permissão para a família do pai ou da mãe. Então, às vezes, a gente foi criado mais com a família da mãe e não olha com tanto bons olhos para a família do pai, ou vice-versa. Mas para a criança e para a família saudável, o meio do caminho onde eu posso tomar as duas famílias é o ideal aqui, sob a visão sistêmica. Agora vou transferir isso às empresas. Tenho consciência de que se trata de uma tarefa delicada. Algumas coisas se baseiam em observações e não ouso querer dizer que possa explicar os motivos que estão no pano de fundo. Existem outras coisas que são dignas de serem pensadas. Entretanto, também não tenho a pretensão de afirmar onde fica o melhor ponto de encontro. Porém, vale a pena olhar com mais atenção e perceber que o mais útil para o êxito comum e, sobretudo, o que serve a ele de maneira permanente. Agora vamos ao concreto. O que acontece quando uma mulher recebe de sua família uma herança assumindo-a? Então, pode o homem mudar para a casa dela no sentido de assumir um cargo na empresa dela e até mesmo um cargo na direção? Então, como se sente perante sua mulher? Continuará sentindo-se como seu igual, também como homem? E como se sentirá nessa empresa? Será visto como igual à sua mulher? Gozará de respeito nela? Vou continuar fantasiando. Ele se sente bem nessa empresa? Dá o melhor de si para conservá-la e desenvolvê-la? Tem a força interior para isso? Vou exagerar um pouco aqui. Seria possível que vá se sentir bem e aliviado se a empresa quebrar? Se ele e sua mulher ficarem praticamente na rua e precisarem recomeçar em outro lugar? No meio do caminho de suas famílias de origem, como ficará o seu relacionamento? Espero que não tomem literalmente o que eu estou dizendo, nem como uma verdade incontestável. Porém, por que eu faço essas reflexões? Minha observação. E outros fizeram observações semelhantes. É que quando um homem assume uma posição de liderança na empresa de sua mulher, se ela a herdou e a assumiu de sua família, essa empresa vai decair até chegar à ruína, independente de quão capaz ele possa ser em muitos aspectos. Portanto, um homem precisa se cuidar para não entrar ou imiscuir-se na empresa de sua mulher, nem sequer assessorando. Isso significa que para fazer boa figura frente à sua mulher e ficar com ela, precisa de um trabalho e uma profissão independente dela, ou fundar sua própria empresa. Isto pode soar duro, ao mesmo tempo, esta lei se transforma num desafio para ambos, com êxito seguro e prometedor no campo pessoal e no campo dos negócios. Bom, aqui ele fala da importância, por que ele fala do homem e não da mulher, não o contrário. A energia masculina é uma energia yang. O homem
Se a gente parar para pegar antigamente, hoje as coisas mudaram muito com a modernidade, mas se a gente pegar no antigamente, o homem ele era provedor. Isso faz parte da energia yang. Então imagine que ele entra na empresa da mulher e ele ganha aquele cargo de direção e tal, beleza, mas na alma dele ele vai se sentir inferiorizado. Ele não vai se sentir homem suficiente. E aí, quando vem a perda, a ruína, ele coloca ali, que ele, em vários estudos de caso, não só dele, mas de outros autores semelhantes, o que foi percebido? Que essas empresas têm grandes chances de ir à ruína. Por quê? Porque, inconscientemente, aquele homem se sente inferior à mulher. Inconscientemente, ele se sente para baixo. Então, vai vir esse movimento de compensação. Para ele, no fundo, aí a gente volta lá para o capítulo da perda. Se aquilo ruir, por pior que seja o cenário, é um alívio para a alma dele, porque aí ele pode construir algo dele, algo novo. Por isso, o meio do caminho também, é a parte importante. Diga, Silvia. Uma pergunta. Isso pode se referir também quando a mulher tem uma posição de salarial, ou até, assim, como chefe em uma empresa, e o marido não? Sim, sim. Mas depende de como isso ocorre dentro de casa. Por quê? O homem, ele sempre vai se sentir mais homem quando ele provém. Se aquele dinheiro, se na família, o que acontece hoje muitos nos lares e que vai ladeira abaixo? Porque meu dinheiro, seu dinheiro. O dinheiro do sustento da família, ele é melhor quando é vindo do lado do homem. Ele é mais apropriado, sob um ponto de vista de energia, masculino e feminino. A mulher, ela é mais para cuidar. Mas quando ela ganha mais, vamos supor assim, se é o dinheiro da família, o dinheiro do casal e é tudo junto, e os nossos planos são juntos, quando fala na Bíblia formará uma só carne, é porque o casal ele tem que ser uma unidade. É como se o casal fosse uma empresa, nós dois juntos. Então, é o nosso dinheiro. E o que a gente vai fazer com o nosso dinheiro? Porém, quando a mulher ela ganha mais, muitas das vezes ela se sente numa posição de superioridade na alma, e isso faz com que desequilibre também o casal. É mais fácil para o cara lidar quando ele ganha mais e a mulher ganha menos, fica mais fácil do que quando a mulher ganha mais e o cara ganha menos. O casal se sintoniza mais, seria isso, sim, né? Sim. É mais fácil dar certo, entendeu? Não é que não possa resolver, não é que não possa haver uma convivência, sim, mas a questão é quando o homem, no masculino dele, ele se sente diminuído. De alguma forma, mesmo que ele ache ótimo, conscientemente. Ele está achando ótimo. Tem homem até que vive às custas da mulher, ele acha aquilo uma maravilha. Mas esse homem não está saudável. Um homem saudável, ele quer prover. E ele vai correr atrás. E aí, qual que é o papel dessa mulher? Incentivar esse homem para que ele consiga tanto quanto. Trazer para ele o valor desse homem, incentivá-lo nas pequenas coisas. Porque muitas vezes a mulher, ela entra... Hoje, a mulher de hoje, ela entra num papel de disputa com o homem. E é por isso que muitas vezes relacionamentos não dão certo. A mulher disputa com o cara. Ela quer... É uma briga inconsciente ali, quem é melhor, quem é maior aqui em casa. Então, essa unidade, quando você diz nessa unidade, que os dois, vamos dizer assim, aplica esse ganho na sua casa, na sua empresa, né? Na sua família, isso acaba sendo mais saudável, é isso? Sim, se os rendimentos forem unidos e ambos em acordo, né? É o caminho do meio, vamos entrar num entendimento. Eu dou um passo, você dá outro, e tipo, o que a gente vai fazer com esse dinheiro? Nós vamos pagar a conta, e o que sobra? Nós vamos investir. Então, assim, é um acordo do casal. Esses grandes casais que a gente vê aí hoje em dia do desenvolvimento humano, vou pegar que é bem como o Wendel Carvalho e a Karina. Todo mundo, eles sempre batem nessa tecla. É o dinheiro do casal. É o dinheiro da família. Aquele dinheiro, ele tem que estar a serviço
de um bem maior. Qual é o bem maior? A família, claro, desfrutar prazeres da família, prazeres pessoais também. Agora, quando eu ponho em primeiro lugar assim, ele paga as contas e o meu é só para eu gastar comigo também me divertir, eu estou na criança, gente. Criança que quer só diversão. Então, qual é o lugar mais saudável? Junto, junto. E aí eu vou incentivar esse homem para que ele cresça. E, eventualmente, ganhar um pouco mais, um pouco menos. Agora, com certeza, uma posição de liderança vai causar conflito no casal. Vai. Principalmente a pessoa que trabalha junto também na empresa, a mulher é a chefe do cara. É complicado, gente. É complicadíssimo. Eliane... fala, Silvia, termina. Só para concluir. Na minha casa, já pratico essa dinâmica há 25 anos, né? Nós vamos fazer 25 anos agora, esse ano. E a gente pratica, sempre funcionou, né? Essa parte de junto. De junto. Isso. Eu brinco com ele, porque eu falo para ele que o dinheiro dele é meu e o meu dinheiro é meu também. Mas, né, é claro que no frigir dos ovos é sempre aplicado dessa forma, a gente sempre aplicou dessa forma, né? Então, mesmo que a gente pague algum tipo de conta individualmente, existe um consenso entre o dinheiro ser da família, ser nosso, empregado para nós, para os filhos, para casa, e a gente veio. Inclusive, ele é um maior incentivador de que eu fosse, né, chefe, ou de que eu fosse sempre galgar mais, né, porque ele diz que eu estudo mais, que eu pesquiso mais, que eu sempre busco mais, e ele é um dos incentivadores, mas de contraponto eu faço a mesma coisa, né, para que ele também se incentive mais e tenha mais determinação. E eu acho que é uma coisa que funciona com a gente. Sim, e é o apoiar. Vai ter momentos, vamos supor, num casal, nasceu o filho. Vamos supor que o sonho daquela mãe, e o mais saudável seria isso, inclusive, cuidar daquela criança. Então, poxa, fulano, você segura as pontas aí um pouquinho, eu vou sair do meu emprego até as crianças. Então, assim, tudo de comum acordo, né? Isso é o ideal. Nem sempre isso é possível num relacionamento. Mas isso é importante ser alinhado, até já no período de namoro, vamos dizer assim. Porque claro, existem os planos da Silvia, os planos do marido da Silvia, e existem os planos do casal. É um tripé. Né? Porém, esse casal, essa unidade casal, ela tem que ser mais forte. Porque quando ela está fortalecida, toda a família é fortalecida. Os filhos sentem segurança nisso. E não, meu pai tem, minha mãe não tem, minha mãe tem, meu pai não tem, peço para minha mãe, peço para o meu pai, não sei o que ela fica perdido, né, em relação às coisas. Então, a mulher, ela geralmente, ela administra mais do que o homem. O homem provém, como era antigamente. O homem provinha, a mulher administrava. E está tudo certo. Pode ser um pouquinho diferente? Pode ser um pouquinho diferente, mas contanto que esteja muito bem alinhado. Diga, Eliane. Eu tenho algumas ressalvas a fazer em relação à instituição, no caso, né, tanto do patriarcado quanto do matriarcado, em relação a essa questão de poder através do dinheiro, né, e, assim, a gente faz uma observação do ponto de vista de uma sociedade que é a nossa sociedade ocidental. Sim. No entanto, antes de nós, houveram tantas outras sociedades onde muitas delas eram exclusivamente matriarcais, né? Sim. E lembrar também, assim, eu fico pensando a respeito de que as sociedades, quando elas se formaram, existia, assim, essa questão dessa cumplicidade no sentido de tentar, ao máximo possível, lançar mão de conseguir continuar vivos, né? E é por isso que, através desses homens e mulheres aí, que não tinham bem castas, né, assim, inicialmente falando, estou indo lá da era primitiva, sim, né, sim. Que eles não tinham essa concepção do dinheiro, isso nem existia, de profissão, isso não existia, isso foi evoluindo com o tempo, e é por isso que a gente entra num debate das sociedades contemporâneas que vai falar a respeito desse machismo que vem impregnado nos homens, né, e que deriva de uma cultura ancestral, a gente sabe muito bem disso. Então, eu faço algumas ressalvas em relação a isso, e eu concordo plenamente com o Bert Hellinger a respeito do equilíbrio das relações,
em tudo, né? No dar e receber, seja ele de forma material, seja ele da forma do cuidado. A gente tem visto que os casais mais jovens, eles têm esse discurso mesmo, né, de que, olha, os dois têm que cuidar do bebê, os dois têm que trabalhar né, se possível, né, os dois somar para construir aí a sua família, se estabelecer, mas sempre nesse sentido do equilíbrio, do dar, do receber, dessa questão do respeito, nessa questão, digamos que, de valores que, embora, né, a gente receba, né, da família da mulher determinados valores e a do homem determinados valores, mas que a gente tem que chegar num consenso para o bem dessa nova família que se forma. Então, eu fico um pouco, em algumas falas, assim, eu também consigo entender e compreender que o Bert Hellinger, ele viveu determinados momentos, determinada cultura, ou seja, ele tem aí, digamos que, conceitos, né, de visões do mundo, também muito correlatas com aquilo que ele recebeu, e é aquilo que ele constrói, que ele passa. Então, acho bastante interessante quando abre, né, assim, quando amplia, né, quando a gente pode ampliar, e ele dá muito essa possibilidade da gente poder estar ampliando, né, o nosso olhar sobre os textos que ele escreve, e não nos resumindo ao texto dele, porque a evolução se dá disso, né, então, poxa vida, ele trouxe isso, nossa, é muito interessante, mas se eu associar isso a um aprofundamento maior, a outros conhecimentos, talvez até previamente, né, que ele não tenha tido, ou conhecimentos que ele se baseou, e aí ele trouxe esse olhar, eu acho que isso é muito importante para os nossos estudos aqui, de sábado, enfim, e também para a nossa vida, né, eu gostaria de pontuar isso, assim, de ter isso em mente, né, da gente realmente avaliar, assim, o que é, de fato, de cunho cultural, e que vem aí, e que a gente não pode se basear em apenas uma cultura, né, Sim, só na sem nossa, dúvida. por exemplo, né, porque o conhecimento que ele traz é um conhecimento universo, é um conhecimento para todos, independente da cultura. Então, eu acho que a gente tem que sempre trazer um pouquinho desse contexto cultural aí e aprofundar um pouquinho mais, né? É isso que eu gostaria de falar. É isso mesmo, assim, a visão do Bert, a visão sistêmica, vai de uma forma geral, porque até porque não foi o Bert que inventou, se baseia muito nas leis da natureza, em perceber isso na natureza como um todo, né? Em leis universais. Tanto que, assim, o que é o principal? O equilíbrio. É claro que a gente vem realmente de toda uma sociedade aí de patriarcal, antes matriarcal, depois patriarcal. Hoje, o que a gente vem buscando? Esse equilíbrio, que é a lei, né? Uma das leis principais aqui que ele cita. Buscando esse equilíbrio. E como que eu vou encontrar isso no casal? Existem coisas que são próprias da natureza do homem e da mulher. E quando a gente vai para os ismos, o machismo e o feminismo, a gente vai para um extremo da coisa, onde que geralmente, pelo menos sob o meu ponto de vista, não é saudável. Mas quando eu busco esse ponto de equilíbrio, o que vai funcionar para mim? Né? O que vai funcionar para nós dois juntos? E entrar nesse entendimento. Porque, claro, eventualmente, pode ser que a mulher vai ganhar mais e o homem ganhar um pouco menos. Mas o quanto esse homem vai se sentir incentivado a buscar mais para essa mulher. Para o homem, essa coisa da conquista, da caça, é algo que traz para ele uma energia maior, um ganho maior. Tanto que a energia do dinheiro ela está ligada com a energia masculina. E a energia da abundância e prosperidade, o feminino. Por quê? Porque é o que faz ampliar. E a gente vê isso na figura do pai e da mãe, do masculino e do feminino. Tem um pedacinho aqui, gente, vou só finalizar esse pedacinho, ó, tem mais um trecho ainda desse mesmo capítulo aí do caminho, do ponto de encontro. Eu vou ler esse pedaço para a gente finalizar a parte de hoje. E o inverso, agora ele vai falar aqui sobre a mulher, né? O contrário. E o inverso também é válido quando a mulher entra na empresa do marido, a empresa que herdou e assumiu de seus pais, podemos observar que uma mulher, via de regra, fomenta e apoia a empresa de seu marido, e que não parte dela nenhum perigo para a empresa e que possa levar à ruína.
Entretanto, a questão é se isso a fará feliz, principalmente se tratar de uma empresa familiar e os pais do marido, e sobretudo seu pai, continuar tendo as rédeas na mão, pois o marido não pode deixar pai e mãe e permanece em casa como filho, precisando esperar até que possa se tornar independente. Porém, nunca o será totalmente. Sua mulher, por mais capaz que seja, não encontrará ali seu próprio lugar e terá dificuldades em sentir-se igual ao seu marido. Se um casal pode se encontrar no meio do caminho e o marido funda uma empresa, acontece muitas vezes a divisão de trabalho usual em muitas famílias. O marido se dedica à sua profissão e a mulher se ocupa da casa e dos filhos. Assim permanecem no meio. Ele vai ao seu encontro e ela em direção a ele. Dessa forma, sua empresa, que no caso aqui a casa também, né, a família, embora tenha sido fundada por ele, a empresa que ela fala, o trabalho, se transforma em uma empresa comum. Isso vale muito mais quando um homem e uma mulher, desde o início, fundam uma empresa em comum, onde ambos assumem um papel com igualdade de direitos. A base para o êxito de um relacionamento que se encontra no meio tem um efeito que conduz ao sucesso na empresa. Então, aqui, gente, ele fala ao contrário. Se fosse a mulher que recebesse, que fosse trabalhar na empresa do marido, para a mulher, como a mulher tem esse papel de fazer ampliar, fazer crescer, tem essa energia, para a mulher daria mais certo, exceto se a empresa for dos pais do marido, e esses pais do marido ainda mandarem na empresa. Por quê? O que acontece? Quando, isso aí a gente entra naquela dinâmica do filhinho da mamãe. Se o marido, se o homem, ele continua, a mulher também, continua preso de alguma forma na família de origem, dificilmente o casamento, o relacionamento vai ter sucesso. Por quê? Ele vai estar despendendo energia, ele vai estar como criança ali. Perante nossos pais, nós somos sempre crianças. E aqui ele fala que tá tudo bem quando a mulher fica em casa, o cara vai trabalhar. Porém, hoje, isso é uma forma de equilibrar. Porém, hoje, assim como a Eliane pontuou, na sociedade moderna, ambos trabalham. Então, se ambos trabalham fora, seria justo que ambos dividam as tarefas de casa, ambos dividam o cuidado, o trabalho com os filhos, né? O cuidado sempre ambos têm que dividir, óbvio, né? O carinho, o amor, o cuidado. Mas o trabalho mesmo, porque uma criança dá trabalho. Então, tudo isso precisa ser dividido se ambos estão fora. Não tem mais como ser um papel só da mulher, como era antigamente. Agora, se isso fica estabelecido, se isso fica claro, essa mulher, porque muitas vezes a mulher que hoje fica em casa, ela se sente inútil. Ela sente, eu não estou trazendo dinheiro para dentro de casa. Só que, na verdade, ela está contribuindo o quê? Com a família. Ela está, de alguma forma, fazendo o seu trabalho. E o cara que está trazendo dinheiro, o marido que está trazendo dinheiro para a família. Então, acaba que isso se torna um equilíbrio. Ele coloca isso muito bem claro. Aqui é o meio do caminho. Aqui eu consigo também um equilíbrio. Não é que a mulher é inútil porque ela não está trazendo dinheiro. Ela está contribuindo para a família de uma outra forma, desde que isso seja um acordo entre eles. Porque, às vezes, o cara se sente... Eu já atendi casais que o cara se sentia prejudicado porque a mulher não ganhava quase nada e ele que tinha que sustentar a casa toda. Isso para ele não foi um acordo. Então, ele não achava aquilo certo. Aí tem que ver o quanto para cada um está sendo leve ou pesado. E por que isso está sendo pesado para o cara? Quando, na realidade, essa mulher, o papel dela deveria incentivar para que ele crescesse. Eu atendi um casal onde ela ganhava muito mais do que ele. E ela tinha essa preocupação, inclusive a família dela pontuava, nossa, você vai namorar esse cara ganha bem menos que você. Como assim? E o que a gente trabalhou foi o seguinte, na verdade, ela foi minha cliente, né, não um casal. Hoje eu até conheço, tenho bastante afinidade com o casal em si. O que eu pontuei para ela é o seguinte, se esse cara for um homem saudável e ele estiver disposto e você incentivá-lo, ele vai crescer. Ele não vai querer ficar para trás.
ele vai te acompanhar ou querer dar ainda mais, cada vez mais. Resta você apoiá-lo, né? Alinhar todas essas expectativas, esses planos do casal para que isso dê certo. O cara hoje arrumou um emprego a mais, está trabalhando com corretagem, está super bem, está ganhando tanto quanto ela, e assim, ambos ficaram mais felizes, já conseguiram compartilhar coisas juntos, estão prestes a se casar, então quer dizer, o cara vai correr atrás quando o cara é saudável. Ele não vai ficar para trás. Bom, vamos lá. Quem que Maria Neves, coloque aí sua opinião, sua dúvida. Então, eu vou falar sobre uma experiência minha mesmo. Meu marido, ele é maravilhoso, ele não me cobra nada, nada mesmo. Porém, eu me sinto mal de ganhar menos do que ele, entendeu? E aí você estava falando, né, de que a gente está no meio do caminho, porque não é porque eu ganho dinheiro físico menos do que ele que eu faço as outras coisas em casa. Eu sou a dona de casa também, né? Então, eu acho que você já me ajudou nessa resposta à última coisa que você falou aí, sobre estar no meio do caminho, da gente fazer a nossa parte como mãe, como dona de casa, como esposa, e já me ajudou. Obrigada. A questão maior, Maria Neves, é o seguinte, o quanto isso é leve ou pesado para você. E para ele, o quanto ele coloca, porque assim, às vezes o cara ele ganha mais, ele é provedor, ou até a mulher também. Mas aí são pequenas coisinhas no dia a dia que joga na cara um do outro, sabe? Ah, eu estou pagando isso aqui, eu que não sei o quê. Então, a outra pessoa ela vai se sentindo menos. Aquela relação do casal vai desequilibrando. Um vai ficando maior. Se isso para ele é tranquilo e para você é tranquilo, você entende que você está contribuindo com o melhor que você pode. E ele está contribuindo com o melhor que ele pode. E juntos, como casal, como unidade, vocês estão alinhados, tranquilo. Agora, quando um começa a se sentir inferiorizado, ou porque, sou eu mesmo que me sinto, ele nunca falou isso. Então, eu preciso olhar para essas feridas. Às vezes o problema não é com meu marido, é comigo mesmo. Eu já me senti inferiorizada por alguma coisa lá na infância, que talvez mamãe me dizia que tudo que você faz não presta, poxa, você não serve para nada, ou meu pai, ou alguém. Então, assim, às vezes são feridas que a gente carrega, que a gente leva para o relacionamento. Ou às vezes não, esse cara ele realmente está me humilhando, ou a mulher está humilhando o cara por causa disso, por causa daquilo. Embora em ambos os casos as feridas nossas infantis elas vão ser cutucadas para que a gente olhe para isso. Deve ser alguma ferida minha mesmo, infantil, porque assim, a minha mãe era provedora, eu sempre vi isso, entendeu? E não, o meu marido, para ele é suave, para ele é super leve isso. Para mim é que é pesado, entendeu? E aí, então é algo que você precisa trabalhar em você. Verdade. Porque tudo bem a sua mãe ter sido a provedora. Eu também. Minha mãe sempre foi a provedora em casa. E para mim é uma dificuldade enorme encontrar um homem provedor. Até brinco, eu falo, meu sonho encontrar um provedor. Mas é uma dificuldade enorme, porque a gente vem de um padrão. E eu encontrei, mas eu não me sinto bem com isso. Então, aí a gente precisa olhar para isso. E eu achava que queria isso. Então, mas eu falo que eu quero, mas quando eu estou nesse lugar, eu também não me sinto bem. Por que eu não me sinto bem? Mas hoje eu tenho consciência. Quer dizer, não me sinto, não me sentia, né? Durante muito tempo eu não me sentia bem quando acontecia isso. Por quê? Hoje eu tenho consciência de que são feridas minhas. E eu preciso olhar para essas feridas e tratar elas em mim, e tá tudo certo. Tá tudo certo, eu não preciso me sentir menor se a gente alinhou um acordo, e se em algum momento eu precisar ficar em casa e a pessoa tiver que me sustentar, e eu cumprir um papel que foi acordado entre o casal, é para o bem maior da família, é para o bem maior do casal, tá tudo certo. Aí é o que te faz bem. Então, olha para isso. Vou olhar, pode deixar, obrigada. Mas alguém quer colocar alguma coisa?
Vamos lá, o povo hoje está calado. Esse povo hoje está calado. O Bert hoje trouxe um monte de coisa para cutucar a gente, para romper com alguns conceitos que a gente tem. A Eliane colocou uma fala muito importante. A gente vem de uma cultura que se choca muito com essas questões, né? Então, muita gente, eu não concordo, não está certo. E está tudo bem. Né? Não vamos entrar nesse mérito de certo e errado, porque cada um vai viver nos seus próprios termos. A questão é que quando isso está me fazendo mal, quando eu estou percebendo que eu estou por um caminho que não está me levando para o mais, aí eu vou olhar para isso e entender, opa, por quê que eu não estou indo para o mais? Por que que eu não estou olhando para onde eu tenho que olhar? Para o futuro, para a vida, porque eu não estou prosperando? Por que que não está dando certo? E é onde a gente começa a se perceber, em alguns movimentos de desequilíbrio, em alguns movimentos em que a gente está fora de ordem, a gente está maior do que o nosso marido, companheiro, ou a gente quer estar maior, ou a gente está se sentindo inferior, ou no caso a gente está maior que a nossa mãe, que o nosso pai. Então, tudo isso são movimentos que a gente tem que observar para entender de onde vem o problema, de onde vem o BO. Diga, Neves, quer falar mais alguma coisa? Aqui você está com a mãozinha levantada. Bom, então, já que ninguém quer falar mais nada, nós vamos partir para nosso momento de... nós vamos fazer um exercício, tá? Um exercício para trabalhar essa energia do dinheiro e da prosperidade na nossa vida, ok? Nós vamos olhar para essa relação através de uma autoconstelação que eu preparei para vocês, como o nosso objetivo aqui é olhar para isso. Vou pedir para vocês procurarem um lugar onde vocês possam estar sentadas, relaxadas, coluna ereta, se possível com os pés no chão. E eu vou conduzir vocês agora para um movimento. Vou fechar aqui minha câmera. Vou pôr uma musiquinha para a gente. Tá dando para ouvir a música? Tá? Não? A música não. Não? Então peraí. Então vou compartilhar aqui a idade. E agora dá para ouvir? Aqui, vamos fechar os olhos. Vamos respirar profundamente. Lentamente. Mais uma vez, respira profundamente. E solta lentamente. Mais uma vez. Entre em contato com o seu corpo, presta atenção nos seus pés, tornozelos, joelho, base da coluna. Presta atenção na sua coluna, nos órgãos internos, braços, pescoço, cabeça. E perceba se há algum ponto no seu corpo ainda de desconforto e faça uma respiração profunda e libere. E agora, quero que você traga na sua frente a imagem da sua mãe. Traga a imagem da sua mãe na sua frente. E diga a ela: mãe, eu vejo você. Quando
eu te vejo, eu vejo as suas dores, as suas lutas. Eu vejo você me dando a vida. E eu lhe sou muito grata. Mãe, se hoje eu sou quem eu sou, é porque você me trouxe à luz. E você, me dando a vida, mãe, você se torna grande e eu pequeno. E eu estou aqui, diante de você, com minha responsabilidade, olhando para você e te agradecendo por ter me dado a vida. Quando eu faço isso, eu retomo o meu caminhar e eu te tomo, mãe, no meu coração. Mamãe, eu te agradeço por tudo que você fez por mim. Você foi a melhor mãe que eu poderia ter tido. E agora eu corto todo o emaranhado de mágoa e ressentimento de tudo que eu esperava de você. O simples fato de você ter me dado a vida já foi o suficiente. Você já fez muito por mim e isso a torna grande, a torna enorme. E eu consigo, agora, tomar você dentro de mim. E quando eu faço isso, a minha carreira profissional tem sucesso. Eu jogo luz em minha carreira, mãe, e recebo a sua bênção. Eu te reverencio, minha mãe, me tornando pequena e entendendo que tudo que você fez era o que você podia fazer. E eu assumo, mãe, o meu lugar de filha nessa relação. E eu recebo agora de você e de toda a minha ancestralidade feminina a bênção para minha carreira. Imagine agora uma fileira de mulheres atrás dessa mãe, desde o início da sua criação, da nossa criação, até o momento presente. Todas essas mulheres, e diga, eu recebo agora de todas vocês a bênção da minha carreira, para o meu servir a vida, assim como vocês fizeram. A partir de agora, eu sirvo a vida, assim como vocês serviram a minha vida. Eu sigo em direção ao meu sucesso, pois o sucesso tem a cara da mãe. E imagine a força dessas mulheres chegando até você. E fique 1 minuto em silêncio, só tomando a força deste feminino. Faço uma grande reverência a todas elas. E agora, vamos olhar para o dinheiro. Olhe para trás, vire-se para trás e veja o seu pai. E diga a ele: meu pai, eu vejo você. Meu pai, eu vejo o Senhor. E quando eu te vejo, pai,
eu te agradeço também por ter me dado a vida. Se eu estou viva hoje, é graças a você e ao simples fato de você ter me dado a vida. Já é suficiente. Eu não te cobro mais nada. E mesmo que você tenha tido várias questões com seu pai, talvez você nem tenha conhecido esse pai. Perceba que diga a ele, foi suficiente. Se eu estou viva, é graças a você. E dessa forma, eu também me torno pequena. Eu reverencio tudo que você fez e me torno pequena diante de você. Eu te agradeço por tudo e entendo. Foi assim. Entendo, meu Pai, que você queria acertar e que você fez o melhor que você pôde. Eu não sou Deus para te julgar. Eu não tenho o direito e nem o poder de te julgar, Pai, de te condenar. E agora, eu jogo luz nesta relação que tivemos. Eu jogo luz para que esta relação se cumpra. E eu entendo que você fez o que sabia fazer. Entendo que tudo que você fez era o que achava melhor para você e para mim. Eu sou a sua filha. E eu tomo agora você. E quando eu te tomo, Pai, no meu coração, eu trago a energia do dinheiro da minha vida. E agora olho atrás desse homem e vejo uma linhagem de homens, toda a força do seu masculino, de homens que tiveram que desbravar muitas coisas, que tiveram que ir atrás do dinheiro, do sustento, para que a vida chegasse até você. E toma força deste masculino através da figura desse pai. Pois se a mulher traz o sucesso e abençoa a carreira, o homem traz a força e a energia do dinheiro. E agora, imagine atrás de você, do seu lado esquerdo, a sua mãe, e do seu lado direito, o seu pai. E atrás deles, todos os seus ancestrais. E diga a você mesmo, agora eu estou completa. Desta maneira, eu restauro a força da carreira e do dinheiro na minha vida. E agora imagine o dinheiro na sua frente. Perceba como o dinheiro se apresenta para você. Grande, pequeno. Olhe para o dinheiro. E diga para ele, dinheiro, eu vejo você. Quando eu te vejo, eu percebo que estamos, muitas vezes, na relação errada. Você está muito grande ou muito pequeno, e eu estou muito pequena ou muito grande. E a sua missão é me servir, é assumir o seu lugar ao meu lado, para caminharmos juntos. Eu te olho agora, dinheiro, e eu entendo
E durante muitos anos eu não conseguia te ver. Eu não conseguia te ver porque eu estava repetindo padrões do meu sistema. Eu olho através de você e olho além. Eu vejo toda a minha ancestralidade, que teve problemas com o dinheiro. E agora, eu jogo luz a todos vocês. Eu dou um lugar a todos os excluídos do meu sistema. A todos os filhos bastardos que não foram reconhecidos. A todos que foram abortados pelas mulheres da minha família, porque elas consideravam maus atos ou que não era o momento. Eu dou luz a todos e dou um lugar a todos os excluídos que praticaram atos ilícitos, que fizeram coisas consideradas ruins. Eu dou um lugar a cada um de vocês e entendo que foi assim. Hoje é diferente. Cada um de vocês tem nosso sobrenome e tem o seu lugar. Quando eu faço isso, eu corto todo o emaranhado sistema em relação ao dinheiro e à prosperidade. E jogo luz agora em tudo isso. E imagine uma luz violeta sobre todos esses ancestrais, todos esses excluídos, transmutando todas essas energias. E deixe que essa luz reverbere. E agora diga: eu assumo o meu lugar. Eu ocupo o meu lugar agora. E o dinheiro ocupa o seu lugar ao meu lado, me servindo. Dessa maneira, eu dou a mão para o dinheiro. E agora, vamos juntos para a vida. Vamos juntos para o futuro. E observe lá na frente a vida, os planos que você tem para este dinheiro, para esta prosperidade. Perceba o quão longe essa energia pode ir, as pessoas às quais essa energia vai reverberar. Olhe para essa imagem do seu futuro, da sua vida. Traga essa imagem no seu coração. E aos pouquinhos, vai voltando pro aqui, pro agora, sentindo os pés no chão. Como é que vocês estão? Alguém gostaria de compartilhar alguma coisa? O que sentiu? Como é que ficou? Pode falar, Terezinha. Quando for para cortar os emaranhados, estava, além de emaranhado, tinha espinho, hein? Era corte forte. É cortar com amor, né? É um movimento, gente. Não é assim, um movimento a gente vai fazendo. A gente vai fazendo, a gente vai trazendo cada vez mais isso para a consciência, olhando para isso, dando um lugar no coração, porque é como eu falei, a nossa criança, de alguma forma, pode estar emaranhada com algo que aconteceu. E a gente quer
né? De fato, a gente já nasce mesmo com a dívida, mas a gente quer equilibrar, às vezes a gente quer matar no peito, eu sozinha vou, porque eu sou a boa, a salvadora, eu vou salvar todo o meu clã. E nem sempre a gente consegue, porque fica muito pesado, muito pesado. Mais alguém? Mais alguém quer falar? O povo hoje está quietinho. Fala, Silvia. Eu me senti muito bem, fiquei muito feliz em revê-los, né? Todos os que eu conheço, os que eu não conheço, e me senti bem acolhida e consegui transmutar essa luz violeta, né? Por nós todos, né? Representando essa libertação, essa transmutação, né? E me senti muito bem acolhida pelo dinheiro, né? Consegui visualizá-lo sempre assim, na minha altura, né? E o emaranhado eu consegui, assim, como se estivesse desatando nós, né? Como se os nós estivessem se desmanchando e se desatando, e aquilo fosse realmente se quebrando, sempre com uma luz dourada, sempre num processo de libertação mesmo. Que bom, que Gostei lindo. muito. Que lindo. Mais alguém quer colocar alguma coisa? Pode falar, Elore. Dessa vez eu me senti bem, eu não fiquei com aquele peso, sabe, nas costas, assim, na cabeça. E na parte ali do emaranhado, né, eu me senti nas trevas, assim, muito escuro, muito aquela, não sei dizer, era um lugar, assim, bem escuro, assim. Eu estava presa ali e foi difícil sair. Precisei ali ficar muito tempo cortando aqueles galhos para poder sair dali. Mas a parte, né, da reverência e tudo, consegui deixar esse peso, né, longe assim de mim. Então gostei bastante. Que bom, que bom. Mais alguém quer colocar alguma coisa? Pode falar, Neves. Eu senti muita gratidão pelos meus pais, principalmente pela minha mãe. Parecia que eu estava vendo ela tipo como uma sofredora, porque pelo que ela fazia, muito. E agora eu vi que ela fez o que ela quis fazer. Isso. É importante a gente trabalhar esse sentimento de pena que a gente tem pelos nossos pais, né? Alguns de nós, a gente tem esse sentimento de pena. E quando a gente entra nesse lugar, a gente sai do nosso lugar, porque a gente quer cuidar dos nossos pais e a gente fica maior. E nesse lugar a gente não tem força. É entender que eles fizeram o melhor que eles puderam e que eles deram conta, nós estamos aqui firmes e fortes. E cada um lidou com o seu destino, né? Da forma que deu conta, da forma que foi possível. E a nós cabe só essa reverência enorme, essa gratidão enorme pela vida que a gente tem. Que bom que você conseguiu ver tudo isso. Mais alguém quer colocar alguma coisa? Quer falar? Patrícia, Lúcia, Eliane, minha mãe, alguém quer falar? Pode abrir o microfone. Vou pedir quem quiser, quem puder, abrir a câmera. Eu vou cessar aqui a gravação. Espera aí, deixa eu interromper.